tá aí, o Dagson, vamos já voltar um pouquinho pra gente comentar mais sobre o Dagson no Motoclube. Aí, Dagson, eu vou trazer um pouquinho agora pra gente conversar sobre tua carreira, Dagson. Em relação... Como é que foi teu início de carreira? Você sempre pensou em ser jogador de futebol? Como é que foi? Sim, sempre pensei. Trabalhava com meu pai no início, em roças, né? Né, cara? É uma coisa muito difícil lá no interior, mas sempre buscava... sempre tinha na minha cabeça que iria ser um jogador de futebol. Sempre teve isso na tua cabeça? Sim, sempre busquei. Jogava tuas peladas lá pelo... Sim. Meu pai às vezes achava que não iria dar certo pelo fato de eu nunca buscar um clube para poder iniciar, né, cara? E quando ele viu que esse era o meu foco, quando ele viu que as coisas iam acontecer, então aí ele conseguiu, começou a me ajudar, começou a andar mais comigo, me mostrar. Te apoiar um pouco mais, né? Isso, com certeza. E foi onde eu comecei em final de 2014, né, cara? Final de 2014 a gente jogou uma Copa Cariri. Por qual time que você jogava? Eu tava no Açu, que era um time lá da minha cidade, de Missão Velha. E como é que chegou a oportunidade? Foi peneira? Tu foi atrás da peneira? Como é que foi? Foi através desse sub-20, né, cara? A gente chegou na final. Mas eu digo, foi peneira, assim? Eles fizeram uma peneira pra... Não, era um campeonato sub-20. Ah, sim. Aí eu jogava o time da minha cidade. E por felicidade tava o Icasa, né? Que também tinha a equipe sub-20 e o Guarani. Sim. E a gente conseguiu chegar na final. Infelizmente perdemos por Icasa, mas aí o professor Raimundinho, que foi um cara que no começo me alavancou, né, para poder, graças a Deus, estar onde eu tô. E fui pro Icasa em 2014, final de 2014, essa Raimundinho. Cheguei lá, cara, para fazer um teste. Sim. Ele me viu jogar, mas me pediu para fazer um teste. E já de atacante? Já de atacante. Sim. Só que antes eu jogava de atacante de beirada, né? De atacante de beirada. E passei, meu pai tava contando lá de fora, ele foi comigo, 16 minutos sem pegar na bola, cara. Sendo atacante de beirada? Sim, 16 minutos sem pegar na bola, porque tinha muito aquela panela, né? Os caras trocavam entre si, pra não querer... Passar a bola. Mas Deus foi tão bom comigo que a primeira bola que eu pego de cabeça, eu fiz o gol. Caramba. Então, no primeiro dia de Será teste... que o homem é iluminado? Fiz 3 gols, né? Um teste e o professor Raimundinho... Pronto, só fiz esse dia de teste mesmo. O professor Raimundo chegou pra mim e disse: a gente vai ficar com a gente aí. Você já é do grupo. Então, pra jogar o Júnior ou já no profissional? Pra jogar o Júnior. E na semana seguinte eles já chamaram pra me assinar o contrato. Então assinei o contrato. Aí eles engavetaram um contrato de 1 ano. E na outra semana já veio umas conversas lá que queria renovar meu contrato, mesmo sem nem dar entrada no primeiro. Aí fizeram um contrato de 3 anos comigo, no Icasa. E passei 2 meses e 17 dias na base. Aí subi pro profissional, o primeiro jogo como profissional, fiz gol. Tu te lembra contra quem foi? Foi contra o Maranguapa. A gente ganhou o jogo de 3-1, estadual. Cearense, isso. E eu fiz feliz em fazer o gol. Aí joguei o Cearense, saí para fazer teste no Bahia, mesmo tendo contrato com o Icasa. Porque lá a situação estava um pouco difícil, não estava recebendo. Sim. Muitas conversas que os caras poderiam deixar o clube a qualquer momento. Então o presidente, né, saiu para fazer teste no Bahia e eles não queriam me liberar. Consegui passar no teste no Bahia, mas eles não me liberaram porque sabia que eu estava lá e queria que os caras pagassem para poder me liberar. Então os caras não me vi tão fácil, também não quis pagar. Sei que no final voltei para lá, joguei a Série C. Alguns jogos da Série C sempre entrava. Mas aí não tive tanta sequência no Icasa. E acabei rescindindo o contrato. Né? Fui para Inter de Limeira. Joguei na Inter de Limeira, Paulista, a 3 do né? Paulista. E também não tive tanta sequência. Voltei, aí fiquei isso em 2016, né? Sim. Em 2015 rescindi o Icasa. Aí fui pra lá pra fazer pré-temporada, joguei em 2016 e voltei pra casa. Passei o resto de 2016 parado, depois que eu voltei da Inter de Limeira. Sim. Aí volto em 2017 pra jogar pelo Icasa de novo. Numa situação onde os caras me queriam lá, só que sempre alegavam. Eles falavam que me queriam, só que sempre alegavam que não tinha dinheiro pra pagar minha transferência. Então foi onde entrou um senhor lá de Missão Velha, um cara que me ajudou muito, Severi Osvaldo, junto com um grupo de pessoas lá que
pagaram minha transferência, né? De São Paulo para cá. Aí o treinador lá não queria que eu jogasse, nunca me colocava para jogar. Tu lembra quem é esse treinador aí, macho? Cara, eu não gosto de citar nome, né? Mas tu lembra, claro, né? Lembro, com certeza. Certo. Mas aí não consegui jogar de novo. Aí fui pro Piauí, saí do Icasa e fui pro Piauí jogar a Copa Sub-21, 2017. A gente chegou na final da Copa. Sim. Só que lá no Piauí era Sub-21, só que não podia colocar jogadores mais novos. E o nosso jogador que a gente tinha colocado lá, se eu não me engano, ele era 4 anos mais novo. Sim. Jogou 3 jogos. E acabou que no final eles classificaram a gente na... Por questão de negócio de irregularidade e tal, né? E a gente ficou sem jogar a final. Sim. Aí passei o período... Aí voltei para casa em 2017, aí passei o resto de 2017. Aí 18 fui trabalhar na empresa lá, no Anel Viário, trabalhando de servente. E quando eu saí de lá, passei a trabalhar de mototáxi, então passei 18, final 17, 18 na empresa, passei 10 meses na empresa. Aí comecei a trabalhar de mototáxi, aí em certo período, até 2020. E coloquei um lava-jato para mim e meu irmão. Sim. Aí comecei a trabalhar com meu irmão no lava-jato. E apareceu uma oportunidade aí por Icasa através de um amistoso. A gente fez um amistoso no Icasa e Seleção de Barbalha, na cidadezinha próxima lá. E no final do jogo, o dirigente do Icasa chegou para mim e perguntou se eu queria disputar o estadual por eles, né? A Série B do estadual. E eu falei da minha situação, como eu falei para você. Já estava para largar, mas aí veio essa oportunidade e fui. Conseguimos um feito lá, subimos um time e fomos campeões. E fiz 5 gols no campeonato, né? Sendo que só validaram 4, um deram pro zagueiro. Então, não tiraram um gol teu ainda, macho. Aí terminou a Série B, começou a Fares Lopes lá no Icasa, renovaram meu contrato. Sim. Mais 6 meses de contrato. Né? E era Fares Lopes e logo em seguida começava a primeira divisão do Cearense. Então não consegui ter sequência, não estava conseguindo pegar nem relação para jogos. E de lá eles me emprestaram e fui pro Cariri. Então no Cariri a gente conseguiu subir o time, é um time novo lá também de Juazeiro. A gente conseguiu subir o time da terceira para a segunda. E voltei pro Icasa. Quando eu chego no Icasa, o dirigente do Icasa chega para mim e fala que não vai contar mais comigo porque o treinador não iria contar comigo. Caramba. Então não iria ficar comigo me pagando sem que o treinador me utilizasse. Sim. Então eu volto para casa, já volto com o pensamento de parar, largar de vez e volto a trabalhar com meu irmão no Lava Jato, né? Trabalhando no Lava Jato lá. E um certo dia, cara, meu celular vai e toca. Depois de 5 meses, 6 meses, sendo que eu não queria mais de jeito nenhum jogar futebol. Tava bem desiludido já, né? Com certeza. E de repente meu celular toca, quando eu olho o presidente no Guarani, né, cara? Falando que queria contar comigo. E eu falei pra ele, disse, cara, eu posso retornar depois, porque eu não dei resposta pra ele que eu iria. Eu sentei com meu pai, com minha mãe, minha esposa. E minha mãe e meu pai disse, vai, porque é Deus que está te dando a oportunidade. E eu ficava naquela, cara, se eu for e não receber, como que vou colocar o sustento de casa? Então meu pai sempre foi um cara que, depois que viu que eu era o que eu queria, sempre me incentivou aí. Então ele dizia, vai, porque aqui a gente vai segurando as coisas conforme der, porque se a gente fritar um ovo aqui, a gente divide para todo mundo. Então meu pai sempre... E minha mãe sempre priorizou que eu fosse. Então foi aí onde eu fui. Comecei mal lá. Né? Comecei mal, não conseguia jogar. Até porque tu também passou muito tempo parado também, né? Sem condição física. Então os caras estavam acima de mim. Mas no terceiro jogo da competição, na terceira, aí o treinador mudou a forma de jogar. Começou a jogar com 3 atacantes e me colocou de centroavante. E no terceiro jogo eu comecei a jogar, cara, e fiz 3 gols. Caramba. 3 gols no jogo. Aí no jogo seguinte fiz mais 3 gols. Caramba. Aí a gente conseguiu subir o time, eu fui artilheiro da competição. Sim. Então fui pro Crato. Então isso foi recente, cara. Foi final de 2020. No começo de
Final de 2020 pro começo de 2021. Sim. Então, final de 2021 pro começo de 2022. Começo do ano agora. Aí fui pro Crato. Aí aconteceu o que aconteceu lá. Em 10 jogos fiz 2 gols. Mas a gente sabe por qual motivo, né, cara? Uma situação um pouco delicada que tá acontecendo no futebol. Eu também não gosto de comentar, mas acredito que todos já saibam. É uma praga que tem agora aí, meu amigo. Vocês devem imaginar o que é praga, né? Aquela praga que tá aí pegando, principalmente os campeonatos estaduais de segunda divisão, né? Principalmente esses campeonatos aí. Vocês devem imaginar o que é. Então aí é onde vem Cleitinho, a importância do Cleitinho. Né? Empresário Cleitinho. Soube que os caras estavam precisando de um centroavante aqui, então ele pegou meu link e mandou pros caras aqui. E a gente continuou jogando lá e ele saiu até antes que eu. Sim. Mas sempre a gente manteve contato, um cara irmãozão da bola mesmo que eu ganhei, posso te dizer. Um cara muito sincero, um cara humilde. Então foi ele que me ajudou para que eu viesse para cá. Certo que eu tinha outras propostas para sair. Sim. Mas igual eu vinha conversando com você no carro, parece uma coisa divina, cara. Eu conversando com o presidente do Crato para poder rescindir meu contrato. Sim. E quando eu termino de falar com o cara, 20 minutos depois, meu celular vai e toca o vice-presidente ligando para mim. Do motoclube, né? Isso. Vice-presidente do motoclube ligando para mim acertar a minha vinda para cá. Sim. Então foi uma coisa muito rápida. Tanto que eu conversei com ele, acredito, numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu já estava chegando aqui já. Uma coisa muito rápida. Mas na terça-feira mesmo que eu conversei com ele, a gente já acertou tudo. Comprou uma passagem, só questão da passagem e vim. E no sábado já tava metendo 2 gols já. Não, na verdade eu cheguei no sábado, né? A gente treinou, aí tinha semana para treinar. Para poder chegar no... Pro jogo do Pinheiro, né? Jogo do Pinheiro. Digo que foi muito rápido tudo. Como entrou em contato, fechou, comprou a passagem, chegou e já meteu 2 gols, né, macho? Muito simples. E na outra semana já tinha 750 mil na conta do moto, graças a um homem aqui. Dagson, e esse teu relato foi o que até viralizou. Tu acompanhou o teu relato aí depois do jogo da Chapecoense, que tu acabou falando sobre isso, desse tempo que tu passou parado, né? E aí tu não queria mais voltar pro futebol, mas o teu pai, tua família te apoiou, né? Repercutiu muito, né, esse teu relato, que é uma história bem interessante mesmo, né, Dagson? Sim, cara. Isso que eu falo aqui dá vontade até de chorar por tudo que eu passei, né, cara? Sim. Mas em momento algum deixei de acreditar, em momento algum deixei de buscar a Deus. Como eu falei, as coisas com Deus, elas se tornam mais fáceis, cara. Quando eu estava desacreditado, minha mãe sempre falava, vai para a igreja. Eu sempre fui um cara eu sou católico, sempre fui um cara de ir muito para a igreja. Sim. E passei um tempo afastado da igreja e minha mãe, vai para a igreja, porque Deus é a razão da nossa vida. Então, assim, minha mãe sempre me incentivou a ir para a igreja, com as missas. Então, comecei a voltar a ir para a missa, comecei a pedir sabedoria a Deus, discernimento. E graças a Deus hoje não sempre, cara, não só hoje, sempre, Deus vem fazendo coisas na minha vida extraordinárias, então só tenho a agradecer a Ele por tudo que vem fazendo na minha vida e na vida da minha família. Cara, e aí o que passava na tua cabeça, assim, porque tu ficou desiludido do futebol, porque as oportunidades não estavam surgindo, aí tu coloca o Lava Jato com tua família, com teu irmão, com teu pai, foi o que passava na tua cabeça? Eu não quero mais esse negócio, não tá dando certo, o que foi? Cara, muita coisa, cara, envolvido. Você vê que você tá trabalhando certo e vê que as coisas não estão fluindo. Sim. Entendeu? Mas sempre buscando respeitar as pessoas e acima de tudo, Deus. Cara, se você não tiver uma cabeça boa, realmente você larga das coisas que você quer por pessoas que não quer que você realize seu sonho. Então, sim, assim, cara, eu falo pra você, às vezes você tem que pedir muito discernimento a Deus, tem que pedir muita sabedoria a Deus pra poder arcar com as coisas, mas existe muita trairagem no futebol, cara, muita trairagem mesmo. Então, às vezes tem muita pessoa que para de jogar, às vezes tem um sonho e para de jogar por conta dessas coisas. Sim. Então, eu quero até deixar um recado. À vontade. Tem muitos meninos que mandam mensagem pra mim no Instagram, cara, e sempre procuro estar respondendo a todos. Eu quero ser jogador igual você. Então, assim, cara, que lute, que busque, porque se for da vontade de Deus, se tiver escrito que você vai ser, com certeza você vai conseguir. Sim. Por mais que o inimigo tente dizer que você não vai conseguir, você vai conseguir, porque é Deus que está dizendo que você vai conseguir. Com então, certeza. Assim, primeiramente lute e busque a todo momento Deus. Primeiramente busque Deus, mas sempre trabalhe com honestidade e dignidade, porque vai acontecer sim. Porque se Deus disser a você que vai,
e não tem quem não posso permite. impedir.